te levar para comer uma pizza, mas antes você vai passar lá na igreja comigo. Traz para cá. Quem vai estar ministrando a palavra no próximo domingo é a jornalista Marcela Bastos, da 93 FM. Ela vai estar aqui ministrando a palavra. Quarta-feira que vem é dia 9. Então, a irmã Ana Carla vai estar aqui no culto da próxima quarta-feira, junto com a gente, agradecendo ao Senhor por uma conquista, né? A gravação de um CD, e eu já ouvi muitas músicas. É o lançamento, culto de gratidão, lançamento, né? Desse CD. Eu disse gratidão pela gravação, né? E agora então seria o lançamento, e todos nós vamos estar aqui para prestigiar e para bendizer o nome do Senhor por isso. No dia 13, é muita informação, mas você é inteligente, você vai gravar, né? No dia 13, nós teremos o que mesmo? A ceia do Senhor. Vai ser às 19 horas, é isso? Não, que horas? 10 horas da manhã, mas vai haver escola bíblica. Então 9 horas, escola bíblica, e às 10 horas da manhã, a ceia do Senhor. Em dia de ceia, o que você traz? 1 quilo ou um item de alimento não perecível. Agora presta atenção que a gente vai dar um salto. Culto normal, no dia 23 de dezembro, querido, presta bem atenção. É uma quarta-feira, não vai haver culto. No dia 23 de dezembro, é uma quarta-feira, não vai haver culto. O culto será no dia 25 de dezembro, na sexta-feira, às 19h30, culto de Natal, ok? Dia 28 é uma segunda-feira, não é dia de culto, mas vai haver culto. Culto de ações de graças pelo aniversário da igreja. Pastor Ivalino agora me mencionou. Essa igreja tem 62 anos, não, tem 61. 62 vai fazer agora no dia 26, mas a gente vai comemorar dia 28. Vamos comemorar em alto estilo. Você sabe quem vai estar aqui? Pastor Cláudio Duarte. Ele é uma bênção, né, queridos? Quem já ouviu, mesmo que seja assim uma mensagem curtinha no YouTube, em qualquer lugar, Pastor Cláudio Duarte é uma bênção. Falei com ele hoje, achei assim ele uma simpatia, porque eu brincando com ele, eu falei assim: me dá o seu telefone para de vez em quando eu perturbar o senhor. Ele me deu o telefone. Todas as vezes, todas que eu ligo, ele me atende, e eu fico surpresa. Eu digo: é o pastor Cláudio? Ele é a pastora Leila, da PIB Trindade. Aí hoje ele falou assim: já sei, eu tenho compromisso aí dia 28. Falei: é para o senhor não esquecer mesmo. Então, querido, está tudo certinho. Dia 28, se Deus quiser, a gente vai agradecer ao Senhor, e com muita alegria aqui divulgue isso, porque Ele é uma bênção, para que através dele muitas vidas e famílias sejam alcançadas. Dia 28, segunda-feira. Então, 29, terça, 30, quarta-feira, não vai haver culto. Por quê? Porque nós teremos na quinta-feira, dia 31 de dezembro, o culto da virada. A gente começa que horas? 21 horas, às 9 horas da noite. Nós começamos o culto no dia 31 de dezembro e terminamos à meia-noite em ponto, de joelhos na presença do Senhor, recebendo o ano de 2016. No culto do dia 31 a gente tem um louvorzão, posse da nova diretoria, ministração da ceia do Senhor, uma palavra de Deus para o seu coração e o momento de recebermos o ano na presença do Senhor. Gravou tudinho no seu HD? Então, pastor Carlos pode chegar para cá. A gente vai estar relembrando isso a você, mas para que não haja nenhuma confusão, tá bom, queridos?
Queridos, boa noite, graça de Deus aí sobre a tua vida, amém? Vamos compartilhar aí a palavra do Senhor. Por favor, abra a escritura no livro de Mateus, Evangelho, segundo nos escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 13. Vamos lá? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos ler mais uma vez. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor e como igreja nós temos assim a ansiedade de ouvir a tua voz, a necessidade de ouvir a tua voz, de sermos nutridos pelo Senhor, ó Deus. Fala conosco nessa noite. Ministra ao nosso coração a tua vontade para nós, como igreja, também como indivíduos. Traz conforto ao nosso coração, responde às nossas inquietações, ó Deus, e leva-nos sempre ao lugar seguro, debaixo de tuas asas, de tua proteção. Leva-nos, ó Pai, pelas tuas veredas de justiça, por amor do teu nome. Guia-nos mansamente às tuas águas tranquilas, porque dependemos do Senhor. Seja conosco, Pai. Abençoe o pregador, abençoe também o coração e os ouvidos dos ouvintes, que sejamos todos consolados pelo Senhor e que o mesmo Espírito fale a cada um de nós. Que as vozes de angústia de nosso coração, vozes que gritam dentro de nós, as preocupações com o amanhã, as solicitudes da vida, elas se calem nesse momento, para que a voz do Deus Altíssimo seja ouvida no meio do povo dele, em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus falando aí aos seus discípulos, né, o Sermão do Monte, o belo Sermão do Monte, onde Jesus ele começa a traçar o perfil, né, da futura igreja que seria estabelecida. Então ele levanta esses 12 e começa a lidar com eles. E nesse mesmo versículo 5, nesse mesmo capítulo 5, até o versículo 12, a gente vai ouvir das bem-aventuranças. Jesus começa ali no monte falando das bem-aventuranças para com os discípulos. E a bem-aventurança, ele é assim, é um DNA do crente, né? É um DNA é o caráter do crente sendo formado. Coisas difíceis são propostas para a gente, né? Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Não é nem esse o tema da mensagem, mas é uma palavra difícil, porque a gente vai achar que a gente vai ser consolado porque a gente chora pelas nossas manhas, né? A gente chora porque está doendo a ferida. Não. O sentido aí, bem-aventurado é quem chora porque reconhece que é pecador e chora pelos pecados, né? O versículo anterior fala dos pobres. Mas não é pobre de dinheiro, não, é pobre de espírito, que nós somos pobres mesmo.
Nós não temos nada, nós somos miseráveis. Não seja a graça de Deus em nossa vida. Não temos nada. E quando reconhecemos isso, choramos. Aí somos bem-aventurados. Então Jesus ele vem traçando esse perfil, né, da futura igreja. Ele pega aqueles 12 ali, há sim uma multidão, mas a princípio são esses 12 que estão muito próximos dele. Quando você lê o capítulo 5, você vai entendendo bem isso. E Jesus ele começa a falar. E aí ele termina a bem-aventurança, ele traça a radiografia, ele traça o perfil dessa igreja. E aí ele vai falar assim: olha, vocês são o sal do mundo. Vocês que choram pelos seus pecados, vocês os pobres, né, de espírito, vocês os que são mansos, né, vocês que pregam a pacificação, vocês são o sal da terra. Então nas nossas Bíblias geralmente existe uma divisãozinha aí, né, um subtítulo, mas uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Vós sois o sal da terra. Vós quem? Vós, né, que tem aí esse perfil que eu estabeleci para vocês, o Senhor falando aos discípulos. E vós, igreja do Senhor, vós que são discípulos de Jesus também, vós, primeira igreja batista em Trindade, vós, igreja de Cristo Jesus na face da terra. Nós vivemos numa época, numa era denominada pós-modernidade, onde toda a humanidade ela é convocada a rever seus valores, seus fundamentos antigos, e preferencialmente é convidada a abandoná-los. Aquela coisa que tinha muito valor, né, para os nossos avós. Quem aqui tem a partir dos 70 anos, 80, né, consegue identificar isso melhor, porque o pós-modernismo ele se torna muito em voga, né, no pós-guerra. Então, a partir da segunda metade do século XX, essa filosofia ela entra forte no mundo, né? Esse pensamento é inculcado nas pessoas, e a gente vai aprendendo que a gente tem influência, né, de nossos avós, nossos bisavós, até a quarta geração, e a gente consegue ainda lembrar de algumas coisas, ou receber essas informações históricas e emocionais daquilo que os nossos deixaram. Então a gente é convidado a deixar isso, a abandonar aquilo, adotando critérios do quê? Mais flexíveis, que possam ajustar-se às necessidades da satisfação humana. A pós-modernidade não é uma norma institucionalizada, não há algo assim escrito, né, direcionado, patenteado pela ONU. Não, você não vai achar nada assim nesse sentido, normatizado, em sentido de lei, um código de condutas das instituições governamentais ou alguma instituição privada que tenha divulgado isso aí, mas é um sistema que leva o ser humano ao pensamento individualizado, colocando sempre o ser humano acima de qualquer outro valor. Você vai dizer: isso é muito bom, me colocar acima de todo mundo. E aí, né, a gente ouve aquela frase, eu não sei nem se ela é boa, eu acho ela péssima, mas há quem goste, né? Eu sou filho do rei, e aí cria canções, né? Gente, eu tenho a língua solta, vocês sabem disso. Então você vai cantar, e quem me viu na prova vai ter o quê? Que é alguma coisa que me aplaudir, ou seja, eu me autoexalto, né? A minha vitória, na verdade, é para glorificar o Senhor, mas eu digo o seguinte: quem me viu na prova vai, e não me ajudou, vai ter que me engolir, alguma coisa nesse sentido, dentro das nossas igrejas, de nossa literatura. Pós-modernismo colocando o homem, né, acima de tudo. Vale o que ele acha, o que ele pensa, vale mais, vale o que o satisfaz, colocando sempre ele próprio, valorizando-o acima de qualquer outra instituição, pregando uma pseudo-liberdade que o leva a privatizar a verdade e usá-la conforme lhe for mais conveniente. Isso vai afetar, vai gerar uma crise, né, em larga escala, vai afetando várias pessoas, que afeta todas as esferas da vida.
vai afetar na área da psicologia, a doutora Regina, né? Consultórios cheios, né? Lá e cheio de gente em crise, porque a gente entra nessa busca da autossatisfação e não chega a lugar nenhum, porque isso é um buraco sem fundo. Nada satisfaz ao ser humano, a não ser Jesus Cristo. Esse encontro, né? Porque nós fomos desligados de Deus. O ventilador está ligado, a gente foi desligado de Jesus. E a compulsão que você tem, querido, por status, por comida, por presença, por enfim, seja lá qual for, né? Por sexo, na verdade, são necessidades de um homem que clama por Deus, e essa necessidade tem que ser levada à cruz de Cristo, porque o mundo é satisfeito, a compulsão de um é satisfeita em cima do outro. Homens guerreiam o tempo todo, é gente querendo humilhar o outro o tempo todo, é o bem-estar o tempo todo, é a mídia colocando, né, o homem seguro, saltando de um belo de um carro. Agora a propaganda de cigarro está mais caidinha, mas na época, né, o cara tinha um belo de um cigarro na mão e todas as mulheres olhavam para ele, e tinha sempre um bobo que ficava humilhado, sendo deixado, né, por todas as outras mulheres por causa daquele outro homem. E a realidade é essa. E a gente começa a viver e a adotar esse comportamento de valorização, e vai gerando crise na antropologia, na sociologia, na filosofia, até mesmo na teologia. Diga-se aí as nossas pregações, diga-se aí as músicas que são cantadas dentro da igreja, via de regra, né? A gente não pode dizer que de forma absoluta, mas sempre colocando o homem, sempre dizendo: olha, Deus, eu estou aqui e eu quero. Olha para mim, mas não é aquele olhar de misericórdia, me engrandece, me coloca. Enfim, a gente é capaz de passar um culto inteiro sem bem dizer ao Senhor, sem exaltar o nome do Senhor nas nossas músicas, porque elas só falam da gente o tempo todo. Querido, isso é pós-modernismo, tá? A gente precisa ter atenção no que fala. As questões que no passado eram bem definidas retornam nesta era como um grande desafio para a sociedade, e em especial para a igreja de Jesus, que vive segundo os preceitos divinos. E a gente vai encontrar uma juventude que é quem mais sofre com isso, né? Porque adolescentes, jovens, porque essa coisa está muito forte nos seus meios acadêmicos, nos seus meios de escola. E você recebe em gabinete gente com crise plena, gente distanciada da palavra de Deus. E não é porque o irmão ele queira se distanciar, não. É porque existe um sistema que vai empurrando. Aí, como ele não lê a Bíblia, ele é levado. E a gente sabe onde isso vai dar. Essa crise, né? O reflexo disso a gente pode ver nos nossos dias. Por exemplo, viver a homossexualidade é certo ou errado? Responde aí para você. Ver a homossexualidade é certo ou errado? Segundo o pós-modernismo, depende. Se a pessoa não gosta de ser homossexual, ela vai ser heterossexual, e isso é o certo para ela. Mas se ela gosta da homossexualidade, ela vai viver a homossexualidade dela, e ninguém tem nada com isso, e ela não deve nada a ninguém. Esse é o paradigma. Outra: praticar aborto é certo ou errado? Depende. Pela filosofia pós-modernismo, tá? Depende. Então a pessoa não quer ter filho, né? Uma mulher, ela é dona do corpo dela, e ela pode ir lá e fazer aborto, não interessa a mais ninguém. Aqui no Brasil a gente tem algumas restrições, mas há uma forçação de barra, né? Legais, né? Mas existe uma forçação de barra para que isso aconteça, e em vários países do mundo vocês sabem disso. Então depende. Abortar não é certo nem errado, depende de como você vai se sentir. Se a consciência não te acusar, você vai lá e pratica o seu aborto tranquilamente. Outra: praticar eutanásia, certo ou errado? Depende. Se eu não quero ver meu parente sofrendo, ou se eu mesmo não quero sofrer, né? Eu vou forçar então para que haja uma lei que né, eu faço listinhas, para que haja emendas constitucionais autorizando a eutanásia, para quem quiser. Então quem vai se sentir bem,
vai lá e realiza a eutanásia, mata quem quer que seja, desliga aparelho, enfim, pede a injeção letal. Se você vai viver bem com essa realidade, depende. Não há certo, não há errado. Crio ou não meu filho na igreja, certo ou errado? Depende. Depende. Não posso obrigar ninguém a seguir, eu tenho a minha convicção religiosa, mas eu não posso impor nem mesmo o meu filho. Eu, inclusive, não vou sugestionar. Eu vou deixar com que ele escolha. Um dia ele vai ser adulto e ele vai escolher. E a gente vai, ou seja, o estado de indefinição é uma questão que vai afetando toda a sociedade, inclusive a igreja. E quanto a estas coisas, não vai haver verdade absoluta. Então, quando às vezes você é posicionado, segundo a palavra de Deus, inclusive, você vai ser o errado da história. Você sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo passa por isso, todo mundo vai ser discriminado no serviço, na faculdade, e às vezes até na própria igreja, por ter posições firmes, por ter estacas, por ter coluna, por ter fundamento, por ter, como a palavra usa um termo poético, eu gosto muito, por ter veredas, referência de veredas antigas, as quais o Senhor convidou o povo dele a retornar. Olha, retornem às antigas veredas, retornem aos bons costumes, retornem ao caminho onde os pais de vocês andaram, caminhos de paz e de santidade, para que vocês sejam felizes, para que me temam, tanto vocês quanto os seus filhos, por todos os dias de sua vida. Então não vai haver verdade absoluta. Cada qual acredita que suas verdades, elas são legítimas, que para elas não existem respostas, e cada um vai agir segundo o seu coração, segundo a sua estrutura emocional, segundo a sua estrutura moral, sua estrutura cultural. A rejeição de uma verdade absoluta, seja em qual segmento for, vai gerar uma indefinição ideológica, criando um mundo relativo, com verdades individuais, e essas vão marcar são marcas da pós-modernidade. Lá nos anos 80, o cantor Pepeu Gomes, ele já cantava, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, eu posso ser masculino e feminino. Gente, foi cantado nos anos 80, quem tem aí 30 anos, pelo menos 35, lembra disso. O que a gente está vivendo hoje? O que a gente está vivendo? Ele pregou isso lá atrás. 30 anos se passaram para que na época era absurdo para a gente. Na época, a gente ficava apavorado. Mas hoje a gente vai nas escolas e a gente vai ver. A gente às vezes olha dentro da igreja e tem certas pessoas que você não consegue definir. A figura andrógina é uma grande proposta, você não consegue identificar. Então prestem atenção no que eu vou falar, para vocês não me julgarem além do que eu mereço ser julgado. Mas você vai encontrar rapazes que você tem dúvida no primeiro momento. É sobrancelha raspada demais, é brinco demais, é maquiagem demais, é calça modelo feminino demais. Uma sociedade, eu não estou dizendo que eu vivo num contexto fora, talvez se eu tivesse 20 anos, 17 anos, eu tivesse aí também, não sei, mas e nem estou dizendo que todos os rapazes fazem sejam homossexuais, mas a proposta é criar essa figura da indefinição, é a figura do metrosexual. Está aí rolando na mídia, para quem quiser ver, o ator Bruno Gagliasso está beijando na internet, você abre, tem um quadrinho lá, ele está beijando outro rapaz, é uma contestação dele. Um outro ator aí, eu não sei o nome, eu olhei e falei, meu Deus do céu, está lá. Essa é a proposta. E a gente é obrigado a conviver com isso. Enquanto sociedade, tudo bem. Mas essas coisas estão entrando dentro da igreja.
entram em formas de conceito, entra numa música ou numa literatura que você ouve e gosta, entra num livro que você... E a gente vai ouvir, não tem jeito, a gente vai ouvir. Só que a palavra diz: ouve tudo, retende o que é bom. Eu já falei uma vez aqui, eu repito, eu não vi o livro da Bruna Surfistinha, mas o filme, mas eu li o livro daquela moça. Diante de Deus, teve uma hora que eu parei, fechei o livro, ajoelhei, orei e retornei. Porque eu tinha começado a ler, eu queria terminar aquilo. A gente vai ler, a gente vai ver, a gente vai ouvir, mas a gente precisa pesar diante da palavra de Deus o valor que aquilo tem para nós enquanto cidadãos dos céus. Eu estou falando da minha igreja, uma igreja que eu amo, então eu não queria ferir a ninguém, eu não queria ferir ao filho ou à filha de ninguém, eu não quero trazer um juízo de valor, certo? Mas eu gostaria que você refletisse, que fosse mais criterioso na roupa, no livro, no filme que você vê, no cinema que você vai, no artista que você tem como referência. Basta isso. Se nós fizermos isso comparados, confrontados pela palavra de Deus, irmãos, é o suficiente. Até porque a minha palavra, ela não vai te convencer. Essa é uma obra do Espírito. Então, quando nós somos confrontados, a gente vê que isso é verdade, que a palavra de Deus, se ela tem um grau de absoluto para nós, é o que basta. Então, todo o nosso apelo é que a gente tenha esse senso crítico, com uma visão do reino de Deus, uma visão estabelecida pelo próprio Deus. Então, a nossa geração, os nossos dias, nós que nascemos nessa segunda metade do século XX para cá e adentramos no século XXI, vivemos nessa era pós-moderna, onde todos esses conceitos absolutos, inclusive o divino e o bíblico, eles vão cair por terra, e nós somos chamados a uma vivência de relativismo em toda e qualquer esfera da vida. E às vezes a gente aceita. Então, viver nessa sociedade pós-moderna requer de nós uma séria reflexão acerca de princípios e valores sobre os quais nós vivemos, e essa reflexão deverá solidificar o nosso entendimento acerca da Escritura, nos fornecer a base necessária para o cumprimento da vontade de Deus, porque a palavra será sempre a nossa base. E pelo contrário, quando essas coisas acontecerem, elas não vão nos chocar, não. Elas vão nos consolar, e elas vão fortificar a nossa fé, e a gente não vai desvalorizar o Evangelho Santo de Jesus. Então, nesse capítulo 5, Jesus ele traça essa lista, e aí ele vai falar logo depois do versículo 12, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês que são do reino, vocês que têm esse valor, são o sal dessa terra. E mais abaixo ele vai dizer também, são a luz desse mundo, depois que ele expõe essas características. E são dois emblemas que Jesus ele coloca no peito dos discípulos: luz e sal, ou sal e luz. Você não tem uma roupa de grife aí? Tem umas camisas polo, tem umas marcas bonitas assim, né? Emblema. Emblema. Foi isso que Jesus fez. Ele pega e imprime no coração de cada discípulo, com essa palavra: olha, vocês são luz, vocês são sal, e vocês são luz. Esses distintivos, né, de forma metafórica, Jesus revela aos seus discípulos o quão eles eram importantes para o mundo, para o qual eles seriam enviados. Olha, eu vou enviar vocês para um mundo, já nos dias de Jesus, caótico, deprimente, mas vocês vão como sal. Nessas palavras de Jesus, olha, vocês são, ele está dizendo aos discípulos que eles eram diferentes daquele mundo que ele havia traçado anteriormente. Jesus traça um perfil de mundo ligado a reino, né? Chorar, mansidão, pacificador, é o mundo do reino. Mas olha, mas há um mundo diferente. Aqui no versículo 12 desse mesmo capítulo ele vai dizer que é um mundo que persegue, que mente, que oprime e até que mata aqueles que vivem nos princípios. É para esse mundo
que eu envio vocês. E vocês serão bem-aventurados quando forem oprimidos, quando mentirem a respeito de vocês, quando vos perseguirem e até vos matarem. É para esse mundo que eu estou enviando vocês. Mas Jesus não declara apenas que são sal. Eles são sal de onde? Da terra. Aí Jesus está dizendo: vocês são muito bons, vocês são maravilhosos, porque tem um coração que é do reino, e esse reino é estabelecido em vocês. Mas mesmo sendo tão bons, vocês estão intrinsecamente ligados a esse mundo tão mau. Vocês são muito bons, tem o coração do reino, mas eu vou enviar vocês para um mundo muito mau. Eu vou enviar vocês para o mundo que vai fazer o diabo com vocês. Eu vou enviar vocês para um mundo que fede. Eu vou enviar vocês para meio de pessoas que pensam mal, que falam mal. Para um homem que olha para uma moça, deseja aquela moça e vai lá e estupra ela. Eu vou enviar vocês para um mundo onde um rapaz enche a cara de álcool, pega um carro e sai irresponsavelmente, como a irmã que acabou de testemunhar aqui. Eu não sei se foi esse contexto, mas ele sai, atropela e mata. Eu vou enviar vocês para um mundo onde tem um índio dormindo. Quem lembra disso de 97, né? Eu estava na faculdade e virou um estudo de caso. Tinha um índiozinho dormindo lá em Brasília. Aí uns playboyzinhos olham para o índio: vamos tacar fogo nele. E tacaram, e mataram o pobre índio. É para esse mundo que vocês, que são tão bons, que têm um coração do reino, são enviados como sal, como luz. Jesus não isenta, os discípulos por serem tão bons. Ele não os premia, ele não os leva para o céu, mas ele envia para um mundo decadente. Não se percam em sua bondade, Jesus está dizendo para eles, em sua excelência, mas tenham a consciência de que foram gerados, transformados, regenerados, nasceram de novo com uma mentalidade do reino, para serem misturados a essa gente má. E mais, vocês deverão influenciá-los. Eu não sei se isso faz sentido para você, que hoje é salvo, regenerado, está aí bonito, perfumado, num ambiente bom. Você aqui não é mais taxado de muitas coisas. Muito pelo contrário, você taxa alguém. Eu não sei se há essa consciência plena de que você, que se considera tão bom, e talvez seja mesmo, eu não tenho dúvidas disso, estamos em Cristo, A graça dele é aperfeiçoada em nós, o poder dele é aperfeiçoado em nós. Nós temos um tesouro, somos de barro, mas temos um tesouro dentro de nós. Tudo isso para sermos enviados a uma escória, ao mais baixo nível da humanidade. E isso incomoda a gente, isso chateia a gente. Quando nos consideramos muito bom em alguma coisa, em alguma área, a gente é levado o quê? A se misturar somente com os bons. Eu nunca fui um aluno nota 10, vou confessar aqui, mas também nunca fui um aluno nota 5, minha média era 7, 8, e eu queria estar entre, de 10 para 8, essa era uma tendência minha. Ia ficar no meio dessa turma da bagunça, nada. Posso falar com orgulho, nunca fui para a prova final, nunca fiquei em recuperação, dependência, aquela coisa toda, Então, dos melhores eu era o pior, e dos piores eu era o melhor, Vamos dizer assim. E a minha tendência era me isolar. Quem sabe Deus quisesse, se eu fosse convertido mesmo naquela época, Deus quisesse me dizer o seguinte: olha, Carlos Alberto, você que é um aluno acima da média, misture-se aos alunos fracos, aos bagunceiros, aqueles que não conseguem aprender, para influenciá-los. Será que o Senhor não tem essa mensagem para nós? Você, dona de casa, que é tão boa esposa, sua casa arrumadinha, filho no colégio, todo mundo alimentado, aquela esposa, que quem olha para você fala assim: ali vai uma mulher de Provérbios 31, quem sabe
Você não é tão excelente assim para se juntar àquela mulher lá da tua vila que bota a mão na cadeira e desce barraco, xinga palavrão e toma cerveja. Você passa por ela de lado, né? Faz reunião do Tupperware, né, que dá o nome, né? Não sei se existe isso ainda. E não chama ela. Tem culto de mulheres da igreja, você não chama ela. Quem sabe o Senhor não te levanta como sal e como luz, te estabelece dessa forma, para que você possa ser enviada para fazer diferença e salgar. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes para nós, assim diz o Senhor. Então, quando constatamos isso, não é falsa modéstia, não, isso é graça de Deus. Quando você se olha no espelho e você se vê tão bom assim, pode acreditar que é mesmo. Daí uma né, para daqui, dali, tá. Não, sou bom porque Jesus me regenerou. Para quê? Para que eu entendi reino e graça? Para que eu entendi misericórdia e justiça? Não sei se isso faz sentido para você, mas fez para os discípulos, fez para o próprio Jesus. Jesus, com essa afirmativa de que eu sou o sal e há um mundo com o qual eu preciso me relacionar, ele quer me dizer o seguinte: já que você é bom aluno, né, é boa dona de casa, vai e se mete com a história. Que a palavra de Deus diz o seguinte: que quando eu tiro da escória, quando eu tiro da prata a escória, eu vou encontrar vaso de honra. Eu tiro da prata a escória, eu encontro vaso de honra. Geralmente a gente se fecha, a gente aceita Jesus, é regenerado por Ele e se isola completamente. Quando Jesus chama os discípulos de sal, Ele está fazendo um baita elogio. Porque se o sal em nossos dias, ele é um produto tão comum e chega a ser tão barato, nos dias bíblicos era um produto extremamente importante e nobre. Em algumas regiões, ele só era menos nobre do que o ouro. Ou em algumas, tão nobre quanto o ouro devido à necessidade dele. Por causa do sal, foram travadas guerras. Homens foram compelidos para o fim do mundo por causa do sal. Sal preservava a carne e outros alimentos. Em 1513, o rei Henrique VIII da Inglaterra, ele mandou abater 25 mil bois e salgou e mandou essa carne para a guerra. Imagine a importância do sal. Eu estou falando aqui da Idade Média, muito mais do que aquele sal alimentasse os soldados. A palavra salário vem de sal, porque o sal era moeda de troca, era com aquelas pedras brancas que eram pagos o salário dos soldados. Na lei de Moisés, tudo que era oferecido no altar do tabernáculo, antes era salgado, purificado, afastando a decomposição. Nos tempos bíblicos, em quantidades moderadas, misturava-se o sal ao próprio esterco e fazia-se um fertilizante eficiente. Os judeus tiravam o seu sal do mar Morto. Tinha ali uma inesgotável provisão de sal e uma montanha de sal também, de 8 quilômetros de comprimento. Os orientais têm por costume até hoje ratificar as suas promessas com sal por meio de presentes. Sal é emblema de preservação e por isso é também da constância e da fidelidade. Por essas e outras, Jesus ele diz aos discípulos: olha, vocês são sal da terra. Jesus falava de algo muito precioso, de muito valoroso, e essa palavra é dita a você, meu irmão. Você é sal da terra, você é sal desse mundo, algo precioso. O sal é como um ingrediente de conservação de todos os grandes benefícios do sal, do seu valor medicinal, do seu valor social e até bélico. Ele era usado como um meio de preservação para alimentos. O bom sal deveria impedir a deterioração dos alimentos. E aí nós somos comparados a esse sal.
a esse produto precioso e para essa finalidade de preservar um mundo que se decompõe a cada dia. Um mundo que, quando a gente menos espera, inventa uma coisa nova, de maldade humana, de agressividade. Não estou falando aqui de ataque terrorista apenas, não, coisas do nosso cotidiano, coisas do dia a dia, gente que intenta o mal a todo tempo. Então Jesus compara esse cidadão do reino com o sal, tendo em mente essa utilidade. Preserva, influencia, altera o sabor. Nos dias de Jesus, todos os grupos religiosos de Israel tinham perdido os conceitos religiosos e de santidade. Então Jesus fala aos discípulos, olhando para uma Judéia decaída espiritualmente, uma Judéia que esperava o Messias, mas num grande conflito, porque estava subjugada a Roma. E eles, naquela religiosidade, se achavam no direito de julgar a tudo e a todos. Havia o grupo dos essênios, era uma seita judaica que pregava a vinda do Messias e o Apocalipse, mas vivia distante da sociedade. Então Jesus fala aos discípulos pensando nesse grupo que não fazia diferença. Havia o grupo de essênios, era um grupo que esperava o Messias, o grupo que pregava o Apocalipse, mas vivia distante. Tem crente que é assim, é sal, é luz, mas não está nem aí para o mundo. Mundo para certos crentes não faz sentido. Gente, eu amo orar, amo mesmo, tenho essa necessidade de estar orando, mas às vezes a gente se depara com certos crentes que o camarada ele vai à oração na igreja de manhã, todo dia, e ali ele gasta 4 horas do dia dele orando, e quando sai dali ele vai para o monte. Nada contra monte, eu também gosto de orar no monte. E ele gasta mais 4 horas, aí já perdeu 8 orando, e depois ele vai para a vigília, e aí ele vai gastar pelo menos mais 5 horas orando em vigília, 13 horas do dia dele. Isso é um cristianismo complicado aos olhos de Jesus, quando ele diz que nós somos sal, e sal influencia, e sal tempera, porque a gente vive praticamente excluído do mundo, orando para não sei quem, e não prega o evangelho, não influencia, não há vida, é só uma oração o tempo inteiro. Vamos dosar, vamos medir, gente. Eu tenho uma vida, eu trabalho, eu tenho uma vida, eu estudo, eu tenho uma vida, eu me relaciono com as pessoas, e em todos os momentos eu preciso falar de Jesus Cristo e de seu plano de salvação. Eu preciso demonstrar numa vida diária que há diferença, porque nós somos sal nesta terra. Então Jesus depara com um grupo assim dos essênios, que era um grupo que se excluía, também com um grupo de saduceus, que era um povo ligado à religiosidade do templo, a tal ponto que não tinha tempo para viver uma vida prática, era o tempo inteiro no templo oferecendo. Havia os zelotes, que esperavam, eles eram políticos demais, e só cuidava do que era político. Havia o fariseu, que era completamente arraigado à lei, e esse povo não gerava vida. Eram convictos da sua vida, mas não geravam vida, estavam distanciados do reino de Deus. Então Jesus chama os discípulos e fala a ele: olha, vocês são diferentes, vocês precisam ter vida, não precisam estar com caixinha de lei amarrada no braço ou na testa, não precisa estar com uma religiosidade exposta, materializada.
mas vamos viver a palavra, vamos viver aquilo que é proposto no novo reino, no reino que é estabelecido, que é chegado, e que eu estou aqui para inaugurar. Vamos viver um reino onde vocês serão enviados. Vamos viver um reino prático. Quando Jesus diz aos discípulos que eles são sal, Jesus os convoca a que se postem diante do mundo, de forma que o mundo, a sociedade humana, os perceba, e o desejo de Jesus se cumpra neles. Isso é ser sal, isso é ser luz, é postar-se diante do mundo e ser percebido pelo mundo. O mundo precisa ver o caráter da igreja através das suas ações, para que o nome do Pai que está no céu seja glorificado. Então a igreja, o mundo tem que nos olhar e nos perceber. A igreja precisa reproduzir esse jeito de Jesus diante do mundo, para que o mundo reconheça o Pai através dos filhos. Nós precisamos reproduzir o jeito de Jesus, a forma de Jesus andar, a forma de Jesus falar, a forma de Jesus se relacionar, a forma de Jesus abraçar, a forma de Jesus olhar nos olhos, a forma de Jesus se compadecer, para que o Pai seja reconhecido em nós. Sejamos bondosos, generosos, sensíveis para amar e perdoar, humanos, apaixonados pela obra, comprometidos com a missão, conscientes do nosso tempo. O que o nosso tempo propõe? O que a gente está vivendo nesse século 21 em termos de sociedade? Você que tem filha adolescente aí, menina, você que tem filha adolescente, ou você é uma adolescente, sabe que não é mentira essa onda que tem de automutilação, meninas se cortando e falando: olha, eu me sinto viva quando eu vejo o sangue brotando de mim. Isso é porta de entrada para o suicídio. Esse é o nosso tempo, e a igreja precisa, o mundo precisa ver essa igreja que vai amar, uma igreja que é responsável com a sua obra, a obra que o próprio Deus lhe outorgou, respondendo ao mundo com o amor de Deus. Quando Jesus nos chama de sal, ele quer dizer para a gente o seguinte: deem sabor à terra. O sal, de certa forma, afeta o sabor do alimento, altera, aperfeiçoa, ressalta. Se vocês viverem segundo os meus padrões, que acima lhes expus, as bem-aventuranças, vocês afetarão a sociedade humana, constrangerão e instigarão na sociedade o desejo de me conhecer. E quem me conhece, conhece ao meu Pai que me enviou. Quando Jesus diz: vocês são sal, Ele está dizendo: eu quero que vocês deem gosto ao mundo. Vou jogar uma pitada de Deus nesse mundo através de vocês. Queridos, a gente é chamado para uma grande responsabilidade. E eu não canso de pedir a Deus, todos os dias, que isso pese nos meus ombros. Tem gente que não gosta dessa palavra. O que tem que pesar em mim? Porque eu preciso ter responsabilidade com aquilo que Deus me chama, com aquilo que Deus me chamou. Eu preciso ter responsabilidade para com essa sociedade que está ao meu redor. Eu preciso ter responsabilidade com jovens, rapazes e moças que morrem. Eu preciso ter responsabilidade com uma juventude que tem se matado. Eu preciso ter responsabilidade com pessoas da minha idade que estão morrendo. Eu preciso ter responsabilidade porque eu sou igreja de Cristo Jesus e eu sou sal, e eu preciso influenciar esse mundo. Eu preciso estar incomodado, porque um dia eu prestarei contas daquilo que eu tomei conhecimento, daquilo para o que eu fui chamado e deixei de fazer. Que o Senhor nos tire do nosso opróbrio, que o Senhor nos tire do nosso lugar comum, que o Senhor nos tire do nosso comodismo,
Que o Senhor nos tire desse sentimento de que eu faço o que der. Que o Senhor nos tire até mesmo daqui de dentro, se for preciso, para sermos confrontados com a realidade que está aí fora. Que o Senhor nos livre de nós mesmos, se formos